Boa tarde a todos. Graça, misericórdia e paz aos nossos corações da parte de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor hoje na carta de João, né? Primeira João, que não é o Evangelho, é a carta, lá no final do Novo Testamento. E vamos ler o texto para a nossa meditação. 1 João, capítulo 2, os versículos 3 até 11. São 9 versículos apenas, versículos 3 a 11. E nós vamos fazer essa leitura agora. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual, desde o princípio, tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquele que é verdadeiro nele e em nós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra é viva, verdadeira, uma palavra poderosa e eficaz, uma palavra transformadora que opera na nossa mente, no nosso coração e que muda o nosso comportamento. Nós te agradecemos pela tua palavra, que verdadeiramente tem sido luz para o nosso caminho e que verdadeiramente nos tem ensinado na tua presença. Obrigado pela bênção de podermos estudá-la nesta tarde e obrigado pelas pessoas com quem nós vamos compartilhar esta palavra, sabendo que tudo vem do Senhor e que nada é nosso e que é o teu Santo Espírito quem nos ilumina para a compreensão dessa palavra. Agradecemos-te por tudo, por todas as tuas bênçãos sobre os nossos familiares e pedimos que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos estudando esta carta, o Evangelho, uma carta do evangelista João, mas que não é o Evangelho de João, né? Então, João é um escritor importante do Novo Testamento e seus escritos são, pelo menos, 5 dos livros do Novo Testamento. O Evangelho de João, logo lá no início do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois, no final do Novo Testamento, as cartas. A primeira carta, a segunda carta, a terceira carta e o Apocalipse, que é a maior revelação que nós temos de Jesus Cristo ressuscitado, né? É o livro de Apocalipse. É um livro especial, escrito pelo apóstolo João, numa visão que eu reputo ser a maior visão de Cristo na Bíblia. Nem o apóstolo Paulo teve uma visão ou teve visões como a visão que João teve na ilha de Patmos a respeito de Jesus. Este
João era primo de Jesus, né? Filho de uma irmã de Maria e irmão de Tiago, o Tiago que foi morto por Herodes. Ambos eram apóstolos. João talvez tenha sido o único apóstolo que não foi martirizado, que não foi morto pela sua fé, né? Todos os outros apóstolos foram martirizados de algum modo, e João não foi. João morreu em plena velhice. Nós não sabemos por que Deus não permitiu que João também fosse martirizado, mas sabemos que Deus faz todas as coisas com perfeição, que Deus faz todas as coisas com sabedoria, e, portanto, ele é um Deus que opera todas as coisas para o seu bem, para o bem das coisas que ele criou e fez, e para o bem daqueles que amam a Deus. João e seus escritos, portanto, estão aí no Novo Testamento para nossa edificação. O Evangelho de João é a revelação da divindade de Cristo. João se preocupa no seu Evangelho com a revelação da divindade de Cristo. No seu Evangelho, ele fala que o Verbo se fez carne, né? É uma declaração sui generis. Não tem outra declaração dessa nos Evangelhos. João declara que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, falando da plena divindade de Jesus encarnado num ser humano normal e com uma dupla natureza, natureza divina e natureza humana, numa única pessoa, a pessoa de Cristo. Não havia duas pessoas, havia duas naturezas em Cristo, né? Ele é o Deus eterno encarnado em Jesus de Nazaré. E ele existe hoje desta maneira no céu, não é? O Verbo encarnado e ressuscitado com o corpo glorificado no céu. O Evangelho, portanto, fala disso, o Evangelho de João. E João se preocupa em demonstrar os sinais autoritativos, patognomônicos, né? O que é sinal autoritativo e patognomônico? São sinais que demonstram a autoridade de Jesus e que falam especificamente, com toda certeza, da sua divindade, que demonstram categoricamente a sua divindade, sobre o que não pode haver qualquer dúvida de autoridade. João fala desses sinais que são didáticos também, né? São reveladores da autoridade divina que estava em Cristo Jesus, e Jesus Cristo é, portanto, o Deus eterno, é um ser de origem celestial. Isso é o que João se preocupa em demonstrar no seu evangelho. Os discursos de Jesus também são apresentados no Evangelho de João, e são discursos doutrinários do Evangelho de João, reveladores da natureza e da missão redentora de Jesus. Sua natureza divina e sua missão redentora. Isso também está muito claramente demonstrado no Evangelho de João. E o conteúdo histórico, testemunhal de sua autêntica encarnação, né, pela vida, pela morte e pela ressurreição, que são fatos incontestáveis. Fatos incontestáveis. Outros evangelistas ajudaram a demonstrar isso, especialmente Lucas, que esteve investigando, fez uma pesquisa de campo, investigando claramente, profundamente e intensamente todas as possíveis testemunhas do tempo em que Jesus
esteve neste mundo e confirmando desta maneira a realidade corporal da sua existência como o Filho de Deus, a sua origem celestial e a sua vida, morte e ressurreição. Fatos incontestáveis sobre o Senhor Jesus Cristo e fatos absolutamente confirmatórios e do Evangelho, né? Fatos que confirmam o Evangelho. O Evangelho não é uma história, no sentido de que seria uma fábula, um mito, um conto. O Evangelho é uma história real, é uma narrativa verdadeira que aconteceu de fato, que aconteceu lá num determinado tempo, num determinado espaço geográfico, numa determinada cultura e com uma determinada população. Portanto, é um fato verídico, absolutamente confirmado. As cartas já apresentam um apelo, um ensino e uma argumentação espiritual um pouquinho diferente, né, do Evangelho. As cartas apresentam aspectos práticos do Evangelho. Elas apresentam uma argumentação espiritual. O que as cartas visam? As cartas visam confirmar que verdadeiramente o testemunho dos apóstolos é real. As cartas visam isso, né? Demonstrar que o testemunho dos apóstolos que, que andaram em obediência a Jesus, que andaram com Jesus, é real, né? É uma evidência muito, muito clara. E as, as cartas de Paulo, portanto, as cartas de João, as cartas de Pedro, são confirmadoras, mas nós estamos falando aqui das cartas de João, que demonstram, confirmam que verdadeiramente o testemunho dos apóstolos é real. Ou seja, Jesus é um ser absolutamente verdadeiro, real, com existência líquida e certa. Mas as cartas também apresentam um apelo e um ensino que a vida eterna se manifestou em Cristo. Ou seja, Cristo não é um anjo, Cristo é um ser divino. E a vida eterna se manifestou nele porque ele é a vida. Jesus Cristo é a vida. E que a mensagem dele, recebida, a mensagem que nós recebemos de Jesus, é que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, Deus é luz. A luz não é Deus, não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas Deus é luz. Entre outras coisas, ele é luz, ele é vida, ele é luz, ele é justiça, ele é amor, ele é misericórdia. E essa luz de Deus é uma energia absoluta que enche, preenche, que completa todo o universo. E, então, toda a luz que nós temos do universo, luz espiritual e luz física, são de Deus, né? São da energia que emana continuamente de Deus. E não estou dizendo que Deus seja energia, mas estou dizendo que dele emana uma energia que mantém o universo, que criou o universo, que sustenta o universo, que transforma o universo e que finalmente dará forma definitiva a todo o universo e a todos nós. Se nós entendemos isso, a vida eterna se manifestou em Cristo e que a mensagem que nós recebemos dele é essa: Deus é luz. E se dissermos, conforme João ensina, que temos comunhão com ele, com Deus, e não andarmos na luz ou andarmos em trevas, alguma coisa está errada. E essa coisa errada é que nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. João está ensinando aqui o seguinte: quem crê que Deus é luz e tem comunhão com ele, não pode andar sem praticar a verdade.
É impossível uma pessoa mentir e estar com Deus. É impossível uma pessoa estar com Deus e mentir. Não ter comunhão com os irmãos, não ter comunhão com Ele. Se andarmos na luz, nós temos comunhão com Ele. Se andarmos em trevas, ou seja, se desobedecermos ou mentirmos, não temos comunhão com Ele, não praticamos a verdade. Para João, isso significa, então, uma evidência clara de quem anda com Cristo e de quem não anda com Cristo. Agora, nesse texto de hoje, mais especificamente, João vai nos dar um argumento claro e prático sobre o conhecimento de Deus. Né? Um argumento claro e prático sobre o conhecimento de Deus. Ou seja, como é que nós podemos confirmar que conhecemos a Deus? Como é que nós podemos dizer assim, eu conheço Deus? Tem muita gente que acha que nós, os crentes, somos convencidos, temos uma atitude ilógica, porque nós falamos que conhecemos a Deus. Mas a Bíblia está dizendo que é possível dizer isso e que nós devemos verdadeiramente conhecer a Deus. Como nós podemos conhecer a Deus, então? O apóstolo João está nos dizendo que podemos conhecer a Deus, um conhecimento verdadeiro e salvífico. João não está falando aqui daquele conhecimento teórico que todos têm, inclusive o diabo, não é? Ele não está falando assim, eu sei da existência de Deus, eu sei que Deus existe. Não é isso que João está dizendo. Ele está dizendo do conhecimento salvífico, isto é, daquele conhecimento de Deus que traz salvação, que traz verdadeira mudança de vida no coração, que perdoa pecados, que traz vida eterna. É desse conhecimento que João está falando. E ele diz o seguinte, que a consequência prática, a evidência confirmadora de que nós conhecemos a Deus, que fomos tornados seus filhos, é a obediência aos seus mandamentos. Não é difícil, é simples. João está dizendo que aquele que conhece a Deus anda em obediência aos seus mandamentos. Não é obedecer os mandamentos que me faz conhecer Deus. É conhecer Deus que me faz andar em obediência aos seus mandamentos. Porque os fariseus obedeciam. Eles achavam que obedeciam. Mas Jesus disse que eles não conheciam a Deus. Por quê? Porque a obediência dos fariseus era exterior, era uma coisa de fora, era uma coisa da prática humana, era uma coisa para demonstrar que eles tinham conhecimento, era uma coisa que era exterior. Jesus está falando de uma transformação moral e espiritual íntimas. É isso que ele está dizendo. Então, Jesus está ensinando que quem conhece a Deus anda em obediência. Não é quem obedece do jeito que os fariseus obedeciam que conhece, porque os fariseus obedeciam, mas não conheciam. Jesus, inclusive, disse para eles, disse no discurso lá de Mateus 23, que todo mundo deveria fazer como os fariseus, conhecer a lei. Só não deveria fazer como os fariseus, que conheciam, mas não obedeciam. Então, Jesus está ensinando, e João também está confirmando aqui, que a consequência prática, a evidência confirmadora que nós conhecemos a Deus, que fomos tornados seus filhos em Cristo Jesus, é a obediência aos seus mandamentos. Então, uma pergunta básica é essa: obedecemos verdadeiramente os mandamentos do Senhor? Se somos novas criaturas, se somos filhos de Deus, devemos andar em obediência. É uma coisa natural isso. Andar em obediência não será difícil para aqueles que temem a Deus. Mas
Uma outra coisa que João afirma é que quem diz que conhece a Deus e não o obedece é mentiroso, e nele não está a verdade. João afirma isso claramente. Quem conhece a Deus, diz que conhece a Deus e não o obedece, é mentiroso e nele não está a verdade. Ele não pratica a verdade, não vive na verdade, portanto, nem crente é. A fé verdadeira se manifesta em obediência. Creu Abraão em Deus e obedeceu, né? A fé verdadeira se manifesta em obediência. Então, quando eu tenho fé verdadeira em Deus, eu fui transformado pelo seu poder. A palavra de Deus transforma meu comportamento e eu ando em obediência à voz de Deus. Quem diz que conhece a Deus e não obedece a Deus, este não está falando a verdade. E a fé verdadeira se manifesta em obediência, e não é uma obediência exterior, como a dos fariseus, nem uma ritualística, como a dos fariseus, nem uma fé religiosa, como a de muitas pessoas que acham que, porque tem uma religião, adoram uma determinada imagem, vai numa missa, pratica um determinado rito, faz uma circuncisão, que essa pessoa é crente. Não é isso que o texto diz. O texto diz que a fé verdadeira se manifesta em obediência. Não é uma fé, não é uma obediência exterior, né? Não é ritualística, não é religiosa, não é meritória, né? No sentido de que eu mereço porque estou obedecendo. Ninguém merece nada, mesmo obedecendo, ninguém merece nada porque a salvação é um ato da graça de Deus. Mas o resultado de uma vida em perfeita submissão a Deus. Isso é que é verdade, né? A fé verdadeira se tem como resultado o quê? Uma perfeita submissão a Deus. O que é perfeita submissão a Deus? Perfeita submissão a Deus é reconhecer Deus como Senhor em todas as circunstâncias. Nada fazer se não for dentro da vontade do Senhor e agir de modo que Deus seja dono, Senhor absoluto de todas as decisões e de todas as circunstâncias. Portanto, essa perfeita submissão a Deus é uma manifestação de fé salvadora, né? A fé salvadora é aquela que se manifesta em perfeita submissão a Deus. João ainda diz que aquele que guarda a palavra de Deus, esse ama a Deus. O que é guardar a palavra de Deus? O texto aqui não é pegar a Bíblia e pôr numa gaveta, né? Isso é guardar também. Mas não é esse guardar aqui que está sendo ensinado. Guardar aqui significa observar, significa obedecer, significa realizar tudo que a Bíblia ensina. Isso é que é guardar. E o apóstolo João está dizendo, aquele que guarda a palavra de Deus, ama a Deus. Por quê? Porque faz a vontade de Deus. Aquele que é aperfeiçoado em submissão, né? Aquele que é aperfeiçoado em submissão. O que é a submissão? É um estado de completa sujeição a Deus, um estado constante, contínuo, determinado, um estado permanente de submissão a Deus. Não há nenhum momento, um instante, um segundo do dia em que a pessoa não esteja em perfeita submissão a Deus. Isso se chama estado de submissão. E não é a mesma coisa que obediência. Por quê? Porque a obediência é resultado da submissão. Mas a obediência pode ser constituída de atos. Tem muitas pessoas que têm muitos atos de obediência durante o dia sem estar num estado de submissão. A submissão é constante. A obediência são atos. E se são atos constantes,
é uma manifestação de submissão. Se são atos ocasionais, são manifestações só de obediência, mas não de submissão. O que Deus deseja de nós é uma perfeita submissão à sua vontade, porque uma perfeita submissão à sua vontade é a garantia de completos atos, contínuos atos, de todos os atos de obediência. Então, o único jeito de uma pessoa obedecer a Deus em todo o tempo é ser submissa. Portanto, é isso que o apóstolo João está é o que João está ensinando aqui, é isso. Tendo prazer na submissão, tendo prazer em andar em submissão. O apóstolo João ensina que nós devemos ter prazer em andar em submissão e obediência, demonstrando que estamos em Deus e que permanecemos nele. Tem um microfone ligado aí que eu peço por favor, que desliguem. Tem um microfone ligado, por favor, desliguem. Então, aquele que guarda a palavra de Deus anda em perfeita submissão. E aquele que anda em perfeita submissão obedece a Deus em todo o tempo, que é aquilo que dá prazer ao coração de Deus. Deus se compraz, Deus tem alegria, Deus tem prazer na pessoa que anda em perfeita submissão à sua palavra, à sua vontade soberana, né? Isso, portanto, é aquilo que Deus deseja de todos nós. Quem diz que permanece em Deus demonstra isso por andar como Jesus Cristo andou, em plena submissão ao Pai. Agora, dos versículos 7 a 11 que nós lemos aqui, João vai parafrasear o Senhor Jesus. Ele vai repetir algumas coisas que Jesus falou, né, no seu evangelho. João vai repetir isso. E ele vai dizer: um novo mandamento vos dou. Jesus já tinha dito isso no seu evangelho, né? Um novo mandamento vos dou. E que, ao mesmo tempo, é um mandamento antigo. Jesus disse que aquele mandamento novo era, na verdade, um mandamento antigo. E ele citou esse mandamento antigo, né, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E um segundo, que é ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, desses versículos, João vai parafrasear o Senhor Jesus, mostrando que ele não está mandando os crentes de Éfeso terem um novo mandamento. Ele está dizendo: não vos apresento um novo mandamento, apresento-lhes um mandamento antigo. Por quê? Porque Jesus já falou sobre esse mandamento. Mas esse mandamento é também novo, né? É um mandamento antigo porque Jesus já falou dele e a lei de Moisés já falou dele, mas é um mandamento novo também, porque é um modo de expressão da nova vida do crente. O novo viver do crente é uma expressão desses dois mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque está na lei e nos profetas, mas está também no Evangelho. E agora João ministra isso na sua carta. Então, é um mandamento antigo que é sempre novo, porque é sempre bom estar na prática desse mandamento. É sempre bom estar obedecendo esse mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, João está dizendo, estimulando os crentes a permanecerem nos mandamentos que Jesus ensinou. Por isso que ele diz que não ensina mandamento novo, mas ensina um mandamento que é novo. Por quê? Porque Jesus que ensinou esse mandamento. E João está dizendo que ele não tem um novo ensino, ele tem o ensino de Jesus. Seu ensino revela
e reitera a palavra que desde o princípio foi pregada por Jesus. João está dizendo, olha, eu não tenho que inventar nada, eu tenho que pregar aquilo que Jesus pregou, que é um mandamento antigo, mas que é um mandamento novo, porque ele vai sendo renovado todos os dias, e todos os dias ele é novo para quem o pratica. Então, João está explicando, aplicando a palavra de Jesus ao povo da igreja de Éfeso e redondezas. E o apóstolo estende essa pregação e ele entende que precisa confirmar a palavra de Jesus aos crentes. É por isso que ele repete o mandamento. Ele precisa confirmar a palavra de Jesus aos crentes, né? Ele precisa ensinar os crentes, porque é verdade em Cristo. Tudo aquilo que ele está ensinando aqui é uma verdade em Cristo. A palavra de Deus é verdadeira em Cristo e em sua vida, né? Jesus andou dessa maneira. Jesus amou ao Pai e amou a todos nós. E dessa maneira Jesus, então, agiu como o novo mandamento ensina. E por isso, como essa palavra é verdadeira em Cristo na sua vida, ele deve ser ensinado a todos os crentes também. Porque essa palavra também é verdadeira nos crentes que confirmam a vida submissa ao Senhor Jesus. Então, João está dizendo que como a palavra foi verdadeira em Cristo, ela deve ser verdadeira nos crentes, né? Confirmando que os crentes obedientes são aqueles que estão em Cristo, né? Quem está em Cristo é nova criatura. Mas quem é nova criatura, senão aqueles que andam em obediência? O apóstolo João está dizendo que nós somos novas criaturas, por isso devemos andar em obediência. E ele fala também sobre a luz de Cristo. A luz de Cristo que vai brilhando e dissipando as trevas. Por quê? A luz de Cristo é uma luz que vai iluminando o coração dos crentes. Quanto mais os crentes conhecem de Jesus e quanto mais eles conhecem da sua palavra, e não tem jeito de conhecer Jesus sem conhecer sua palavra, né? Conhecer a palavra é conhecer Jesus e conhecer Jesus é conhecer a palavra. Essas duas coisas são intercambiáveis e necessárias. Então, João está dizendo que a luz de Cristo vai brilhando na medida em que nós vamos conhecendo cada vez mais de Cristo e as trevas vão desaparecendo. Então, o crente vai andando cada vez mais na luz. É maravilhoso isso. Quanto mais luz você tem, mais luz chega a você. Quanto menos luz você tem, menos luz chega a você. Por quê? Porque quem anda na luz, cresce na luz, obedece a Jesus, lê a palavra, conhece mais de Jesus, tem mais luz, e assim sucessivamente. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é maravilhoso em Cristo, brilha mais e mais na vida do crente pela obediência à palavra do Senhor. Mas então João argumenta dessa maneira, não é? Esse argumento de que é preciso andar em obediência, andar na luz para conhecer mais de Jesus. Mas há um outro argumento de João. O outro argumento de João é que nós precisamos de desenvolver o amor fraternal. Ou seja, João está dizendo que, em suma, a obediência a Deus me leva ao amor fraternal. Eu preciso entender que quando eu amo Jesus e amo a Deus, eu amo também ao meu irmão. É uma necessidade. Não há possibilidade de amar a Jesus sem amar o irmão. E não há possibilidade de amar os irmãos sem amar a Jesus. Outro argumento de João, portanto, é com relação a esse amor fraternal. Quem está na luz anda em amor,
obedece ao Pai e tem amor aos irmãos. De modo que o relacionamento entre crentes é uma demonstração de que a pessoa está na luz ou não está na luz. Quando um crente não está amando o seu irmão, ele está demonstrando que não está na luz. E esse outro argumento de João, portanto, demonstra que quem não ama seu irmão está em trevas, anda em desobediência, não está na luz, mas está em trevas. E quem está em trevas não viu Jesus ainda. Quem está em trevas ainda está debaixo do poder de Satanás. Quem está em trevas ainda está perdido nos seus delitos e pecados. De modo que é necessário conhecer a luz do Evangelho para deixar as trevas. Quem não ama o seu irmão está em trevas. Um bom parâmetro, um bom padrão para julgarmos, para avaliarmos quem está na luz e quem está nas trevas é o amor aos irmãos. Quem está nas trevas não ama os irmãos. Quem está na luz ama os irmãos. Quem ama seu irmão permanece na luz. Nele não há tropeço. Isso é o que João está ensinando aqui. Não há tropeço. O que significa isso? Ele não tropeça e não faz outro tropeçar. Então, quem está na luz não tropeça e não faz outro tropeçar. Quem não está na luz, além de tropeçar, ele ainda faz os outros tropeçarem. Quem ama a seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Não amar ou odiar ao irmão é estar em trevas. E para João, não amar é o mesmo que odiar. E andar nas trevas é perder-se nas trevas, sem saber para onde vai, né? É uma cegueira espiritual, uma cegueira que não permite que a pessoa enxergue nada na sua vida própria, nem na vida dos irmãos. Essa cegueira é uma cegueira que só se resolve pela pregação do Evangelho e pela aceitação de Jesus Cristo, a luz do mundo, como Senhor e Salvador. As trevas cegam os olhos daqueles que não amam, que não andam em obediência a Deus. E os cegos não sabem para onde vai. Só sabem que estão perdidos e que precisam de luz e de misericórdia. As trevas, portanto, são a evidência de que uma pessoa não está andando em obediência à palavra de Deus. E ódio, para João, não é apenas uma atitude antagônica. Ódio não é apenas uma atitude em que eu me indisponho contra alguém, eu brigo contra alguém, eu agrido alguém. Não é só isso. Para João, ódio não é só uma atitude antagônica, como nós ensinamos, mas é uma atitude indiferente. Aliás, para mim, essa atitude de indiferença é pior do que a atitude antagônica positiva, porque ela não tem propósito, ela não é propositiva, ela não é proativa. Então, a indiferença é pior do que uma atitude antagônica. E João está ensinando que verdadeiramente o ódio não é só essa atitude antagônica. Ele é pior do que isso quando ele é indiferença, em que tanto faz quanto tanto fez, e não se toma nenhuma atitude propositiva, nem se toma uma atitude proativa em relação aos irmãos. De modo que João está preocupado em que haja manifestação de amor uns para com os outros. E esse amor uns para com os outros
deve ser manifestado de forma propositiva, ou seja, eu devo tomar a iniciativa de amar o meu irmão, de procurar o meu irmão, de servir ao meu irmão. É nesse sentido que João está ensinando aqui. Quais as conclusões desse texto que nós podemos ter para nossa meditação e para a prática da nossa vida, para vivermos na prática desse texto? Primeiro de tudo, é que a relação pessoal com Deus em Cristo, só pode ser em Cristo, implica em conhecimento revelacional. O que é que significa isso? Significa que eu só conheço de Deus aquilo que ele me revela. Então, a relação pessoal com Deus em Cristo implica em conhecimento revelacional de Deus. Ou seja, se Deus não me revelar alguma coisa, eu não posso conhecê-lo. Quando uma pessoa diz que conhece a Deus, mas não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela está mentindo, porque a revelação máxima de Deus é Jesus. E quem não conhece Jesus como revelação de Deus, ainda não conhece a Deus. E é o Espírito Santo quem revela Jesus aos nossos corações. Então, essa relação não basta para conhecer sobre Deus. Não basta conhecer que Deus existe. Não basta conhecer que Ele é Criador. Não basta conhecer que Ele é um Deus eterno. É preciso conhecer que, e é absolutamente essencial isso, ter uma ligação filial. Ou seja, você só conhece a Deus se tiver uma relação de filho com Ele. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem não é filho, portanto, conversão, quem não é filho não conhece a Deus. Porque conversão é mudança de filiação. Eu era filho de Satanás e agora passei a ser filho de Deus pelo poder do Evangelho. Ter uma relação filial que pressupõe uma participação filial na família de Deus. Deus me coloca na sua família, me leva para a sua família e eu me torno filho de Deus. Paulo também ensina aos Efésios que esta família que João está falando toma o nome de Deus. Que coisa maravilhosa, gente. Deus dá nome e sobrenome aos seus filhos, que são sua propriedade. Então, uma pessoa que é crente é fulano de tal, filho de Deus. Credival, filho de Deus. Leonice, filho de Deus. Né? Então, esse é o nosso verdadeiro nome. E Deus me faz sua propriedade particular. Eu sou propriedade particular de Deus. Ninguém tasca, né? Ninguém toca, ninguém pode invadir essa propriedade, porque nós somos propriedade particular de Deus. Então, o nosso nome agora é fulano de tal, filho de Deus, meu patrimônio, diz Deus, né? Meu patrimônio, minha possessão. Que coisa espetacular. Deus nos torna sua possessão. Somos possessão de Deus. Segundo, outra consequência necessária desse relacionamento com Deus é a relação com os irmãos. Não há possibilidades de não termos relacionamento com os irmãos se não temos temos relacionamento com Deus. Ou seja, o relacionamento com Deus é essencial para que nós tenhamos relacionamento com os irmãos e obrigatório, consequencial. Por quê? Porque se eu tenho relacionamento com Deus, é normal, é necessário ter relacionamento com os irmãos. Não é possível viver isoladamente. Não é possível viver sem comunicar, sem comungar com os irmãos. Né? Então, essa consequência necessária
do relacionamento com Deus é a relação com os irmãos. Não apenas de solidariedade, de mutualidade. Os clubes de serviço se prestam para essas coisas, né? Mas da disposição do amor sacrificial, além do serviço prestado apenas, né, como os clubes de serviço fazem, eu preciso demonstrar a disposição do amor sacrificial. O que é isso? A ponto de morrer ou de dar minha vida, se necessário, uns pelos outros, né? Nas perseguições dos cristãos, antigamente, nas execuções dos cristãos, muitos jovens, pessoas novas ainda, davam sua vida para morrer no lugar dos cristãos velhos. E aí eles trocavam de lugar, né? Eles eram novos, mas davam sua vida para morrer no lugar de cristãos velhos. Isso trouxe comentários do tipo, por exemplo, como se amam esses cristãos, né? Porque era um amor sacrificial. Ninguém tem maior amor do que este, disse Jesus, de dar a alguém a sua vida pelo irmão. Portanto, uma outra consequência necessária desse relacionamento com Deus é o relacionamento com os irmãos. Terceiro, o amor de Deus, segundo o apóstolo João, está sendo continuamente aperfeiçoado na medida em que guardamos a sua palavra e em que obedecemos a essa palavra. É impossível separar, isolar a manifestação do amor de Deus a ele e aos irmãos. Se você ama Deus, você ama os irmãos. E se você ama os irmãos, você ama a Deus. E isso é impossível de ser separado da obediência à palavra. Ou seja, a prática do amor é a obediência à palavra. Eu não posso deixar de praticar o amor se eu sou alguém que estuda a palavra. Agora, quando eu não estudo a palavra, eu não cresço em amor. Por isso que eu preciso estudar a palavra do Senhor, porque é ela que estabelece os parâmetros do amor e é ela que me fortalece no entendimento do amor. E quarto e último, a obediência à palavra de Deus, em submissão a Deus, é sinônimo de andar na luz. Você quer andar na luz? Submeta-se à palavra do Senhor e ande em obediência a ela, né? Ela é sinônimo de andar na luz. É uma ação contínua. Não são atos de obediência apenas. É uma ação contínua de submissão. Não apenas atos isolados de plena e total submissão à vontade do Pai. É impossível andar em obediência para quem não é filho. Se você não é filho de Deus, a primeira coisa que tem que acontecer na sua vida é tornar-se filho de Deus pela fé. Porque quem não é filho de Deus não sabe amar, não pode amar. O crente é uma nova criatura, por isso ele pode amar. E que tal esse teste? Você ama a Deus, ama os seus irmãos, ama a palavra? Se essas perguntas andam em submissão a Deus, se a essas perguntas a resposta é sim, você certamente é um crente em Jesus Cristo. Mas se alguma delas respondeu não, você precisa conhecer a salvação que está em Cristo Jesus. Que o Senhor misericordiosamente nos abençoe para compreendermos, praticarmos a sua palavra.